Hoje o CQ Podcast traz um tema bem instigante e interessante para os gestores da área da saúde. Esse tema ele traz a regulação em interface com a auditoria. Então, nós vamos hoje conversar com o Dr. Josete, aqui o nosso parceiro de muitos anos, né? Que é secretário de saúde, que hoje atua na vigilância em saúde. Aí o nosso convidado vai falar um pouco mais sobre a sua atuação e qual a importância de trazermos o Josete hoje para estarmos conversando sobre o tema regulação. Então, nós estamos trazendo a regulação e auditoria para o fortalecimento da assistência em saúde. Então, nossa temática, ela traz um gestor do estado do Ceará que é só sucesso. Nós temos acompanhado, né, a trajetória do Dr. Josete, odontólogo de formação, e aí tem trilhado esse caminho da gestão e tem feito acontecer em vários municípios. Então, fica à vontade, Josete, pode se apresentar e a gente começa a nossa conversa. Olá, professora Verônica, amigos aí do que acompanham o CQ Podcast do Sequali. Para nós é uma satisfação colaborar aqui com esse momento, né? Trazendo hoje um tema tão relevante que, para a gente poder iniciar, eu chamo a atenção da necessidade de voltar lá na década de 90 do século passado, quando a gente estava vivendo um movimento mundial chamado neoliberalismo, né? Caminhando para globalização, em que as cartilhas macroeconômicas que apregoavam a questão da abertura econômica para os países emergentes, os países subdesenvolvidos, imprimia a necessidade de adensar e reduzir a estrutura do Estado e também dar maior capilaridade, maior agilidade à gestão pública. De um lado, a gente tinha o Sistema Único de Saúde sendo implantado, dentro de uma perspectiva absolutamente inovadora no país, com a previsão do acesso universal, né, do sistema gratuito e amplo para todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. De outro lado, uma política econômica de abertura de mercado que tinha que se submeter às regras do Fundo Monetário Internacional, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aí, dentre outras coisas, vem a tese da necessidade das agências reguladoras. E é no período do governo Fernando Henrique Cardoso que surgem, portanto, as agências reguladoras de telecomunicações, de energia, de saúde, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, tudo isso dentro desse escopo da política neoliberal prevalente na época, para poder facilitar acesso a financiamento internacional e desenvolvimento da macroestrutura do país, né? Bom, isso só para contextualizar, e, portanto, no campo da saúde, é uma atividade que tem demandado digamos assim, uma agenda permanente, né, desde 1990 até os dias atuais, e mais recentemente, quando você mergulha aí no campo da saúde pública, no campo da saúde privada e de saúde suplementar, de planos de saúde, a regulação de fato é um tema muito relevante e requer profissionais aptos, treinados, capacitados e empoderados dessa temática e digamos assim, dos meandros que essa atividade gestora requer. Sua contextualização, Josete, ela é importante, né? Para introduzir a temática da regulação, e aí a gente já pode definir, né, para quem está nos ouvindo, de quem é a função de regular, né? O Estado tem essa grande missão, ele é o regulador de todas as áreas, quando nós falamos do direito da população. E aí, trazendo essa questão para a área da saúde, nós temos aí a regulação na área da saúde, onde ela tem aí três dimensões que são importantíssimas, que é a dimensão do sistema de saúde, que é onde o gestor ele vê o sistema como um todo. Nós temos
A dimensão da atenção à saúde, que aí é uma regulação meio, onde gestores e coordenadores de área e profissionais da área da saúde estão realizando as atividades, né, organizando, como, por exemplo, a vacinação, os sistemas de informação, como o sistema de informação hospitalar, o sistema de informação ambulatorial, a política de uma forma geral para ser ofertada a essa população. E aí nós temos também a terceira dimensão, que é a dimensão da regulação da assistência à saúde, quando a gente fala do acesso dessa população a procedimentos. Inclusive, quando a gente fala de regulação, a primeira coisa que vem em mente, né, são aquelas filas onde a população leva as guias de referência para a Secretaria de Saúde para que seja agendado o seu procedimento. Mas aí a regulação está para além disso. E aí a gente pode falar dessa regulação de uma forma bem mais complexa. Por isso, a necessidade, aí o Josete já iniciou a nossa conversa dizendo a necessidade da formação, né? Sim. É assim, nessa perspectiva, só para ficar um pouco mais claro, tem um macro processo que precisa de regulação estatal. Então, por exemplo, a Anvisa, todo mundo, né, as pessoas mais comuns da sociedade têm a percepção da importância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária quando, por exemplo, para liberar um medicamento, para liberar, por exemplo, quando foi para liberar a vacina de Covid, contra a Covid, teve que ter uma avaliação reguladora da Anvisa. Algumas vacinas foram rejeitadas, outras foram aceitas, e assim caminha essa macrofunção gerencial da Anvisa. Quando é para incorporar um novo medicamento ao SUS, quando é para incorporar uma nova técnica de cirúrgica, de procedimento, de intervenção, que tem a ver com a saúde pública. Então, a Anvisa ela exerce esse papel, né, de monitoramento, de acompanhamento, de regulação também. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por exemplo, uma coisa que está em discussão atualmente, inclusive no Congresso Nacional, com revisão, idas e vindas, é a questão do rol taxativo dos planos de saúde, né? Porque todo mundo acha bacana ter um plano de saúde, mas na hora que você mais precisa, começa a perceber algumas restrições de procedimento, de acesso, de conduta, e isso nem sempre é demonstrado ao usuário na hora que ele vai adquirir o plano de saúde. E o rol taxativo é justamente essa discussão do ponto de vista da legalidade, do quais são as obrigações que um serviço de seguro de saúde, plano de saúde, precisa disponibilizar para os seus clientes. Tem sido cada vez mais recorrentes situações de negação de atendimento, né? E principalmente demandas mais complexas de oncologia e por aí vai. Então, isso na perspectiva da macrofunção, sem esquecer aí o papel da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica do SUS, que é um colegiado também regulador, que discriciona e aprova, recomenda ou desaprova a utilização e a inclusão de determinados produtos, serviços ou terapias no âmbito da saúde pública como um todo. Então, essa é uma função estatal, macroestrutural e que diz respeito a todo o país. Você pontuou muito bem a questão da regulação do sistema de saúde, né? Quais são os protocolos adotados? Por exemplo, no UTI, quais são os critérios que se utiliza para adentrar ou dar alta a um paciente? Uma cirurgia digamos assim, de fêmur, cirurgia traumatológica. Eu tenho uns 100, 200 pacientes com fêmur fraturado. Qual é o critério que vai ser observado para ser primeiro, segundo, terceiro? Qual é a linha de classificação de risco que esses pacientes recebem? Numa UPA, por exemplo, quando você chega lá, você passa por uma avaliação e recebe uma pulseirinha. Verde, azul é menos grave, amarelo, laranja e vermelho vai evoluindo de acordo com a necessidade de intervenção mais imediata que você tem. Então, assim, tudo isso passa pela regulação. E eu diria que a regulação tem esse grande papel de ser um ordenador, um organizador do acesso ao sistema de saúde, que é o terceiro tema que você colocou, e que o grande desafio da gente é como dar mais velocidade, dar mais celeridade, como casar a organização dos sistemas de serviço de saúde com a necessidade das pessoas.
porque muitas vezes você encontra dificuldades, né? Seja por limitação, por pouca oferta, ou por não ter determinada especialidade ou determinado exame ou procedimento, acaba gerando uma fila quase que interminável. E em outros momentos você consegue dar um olhar mais direcional, organiza uma equipe mais técnica e mais preparada e consegue dar agilidade maior àqueles processos. Então, essa é, entre outras coisas, um olhar fundamental para a gente entender a importância dessa função gestora dentro do campo da saúde pública e privada. E os profissionais, eles nos perguntam, né, qual a diferença da regulação e da auditoria? E aí, dentro do que nós estamos, nesse contexto que nós estamos conversando, também nós já estamos dando algumas dicas de onde estão os reguladores. Então, primeiro, o que que a regulação faz? O que que ela realiza? Ela realiza o planejamento, ela faz a norma, o que vai acontecer, o que deve acontecer. Então, ela põe na mesa essa organização do sistema. Como vão se organizar as ações e serviços de saúde? Aí nós temos os instrumentos de gestão, que são o plano de saúde para os 4 anos, temos o plano anual, temos os relatórios de gestão. Então, assim, são questões que a regulação, ela realiza. Então, ela me diz os caminhos, ela me diz, ó, o caminho da saúde é esse, é a forma como nós vamos trabalhar. Essa é a regulação. E o auditor, por sua vez, ele vai verificar as conformidades ou não conformidades desse planejamento nas estruturas de saúde. Uma questão importante que foi falada aqui, a questão da saúde suplementar, a questão da agência de vigilância sanitária. Então, onde estão os reguladores? Onde estão os auditores? Então, são profissionais que a gente pode até dizer que eles se completam, porque enquanto um formaliza a ação, ao que deve acontecer, quais as metas devemos chegar, o outro verifica se o que está sendo efetivamente realizado está trazendo a melhoria da saúde dessa população. Ou seja, o auditor, ele está dentro de todo o processo da área da saúde. Ele tanto pode ser o auditor interno, que estão lá nas unidades de saúde ou na Secretaria de Saúde, ou no plano de saúde, acompanhando um plano de saúde, uma seguradora de saúde, ou ele pode estar nos hospitais lá como auditor interno, e aí é um papel importantíssimo. A gente tem ressaltado muito o papel do auditor interno e a importância dele nas unidades de saúde, clínicas, hospitais, né? Em todas as unidades, policlínicas, as UPAs, né? Em todas as unidades a gente tem que ter a presença do auditor. E aí, o regulador, ele faz exatamente isso, ele organiza e o auditor, ele vai identificar se o que foi proposto está sendo realizado. Onde estão as oportunidades para esse regulador? Agência Nacional de Saúde, Saúde Suplementar. Lá nós vamos ter, inclusive, os concursos, né, que são realizados estão na página da própria Agência Nacional de Saúde. Você vai lá, entra no link da Agência Nacional de Saúde e você identifica quais os concursos, né, Processo e seletivo, os né? processos seletivos que estão acontecendo para reguladores. A Agência de Vigilância Sanitária e outras agências, né, que nós poderíamos colocar aqui, que não são da área da saúde, mas que elas abrem para esse regulador, e muitas vezes, assim, elas não dizem assim, o edital não vem dizendo, não, esse regulador ele tem que ter a formação X, não. É qualquer profissional que tenha uma formação superior. Então, assim, por que que eu estou frisando essas questões? Para falar da oportunidade que nós temos com relação à regulação. Obviamente, a gente está falando da regulação em saúde, mas a regulação ela acontece em todas as áreas. E aí, onde eu vou buscar essa oportunidade?
E a importância do regulador, que também é um gestor, dele identificar essa interface da regulação com a auditoria. E aí é onde entram todos aqueles conceitos, né, que nós trabalhamos já há muito tempo, que estão postos em todas as normas do sistema de saúde, desde a 8080 de 90, o grande marco, né, da saúde, como 8142, como a 399, o Pacto pela Saúde, aí vem o Decreto 7.508 e a Lei Complementar 141 e várias outras normas trazem a importância da regulação. E nesse momento, nós estávamos, inclusive, conversando sobre isso, da importância de nós estarmos hoje identificando esse profissional. Porque por muito tempo nós falamos sobre regulação, como ela acontecia, a norma trazia, inclusive a 399 de 2006, ela explicita bem claramente quem é o regulador do sistema de saúde, como deve funcionar essa regulação. No entanto, a gente nunca assim parou para pensar, quem é que faz mesmo a regulação? Eu preciso ter uma formação específica dessa área? E aí vem essa questão. No serviço público, como essa área da gestão não teve assim um aporte de financiamento, né, como acontece na área assistencial, por exemplo, essa atividade gestora acabou sendo um pouco relegada, né? Um pouco relegada. Então, objetivamente falando, o quadro de auditores hoje do Ministério da Saúde está praticamente se extinguindo, porque todo mundo está se aposentando pela idade. É, faz muito tempo que não teve concurso. Os auditores do Estado, pelo menos aqui no Ceará, normalmente a maioria são profissionais remanejados de função, eles não são auditores de carreira. Se tiver, são pouquíssimos e também já em vias de aposentadoria. E nos municípios tem prevalecido a tese, o modelo de terceirização. Algumas pessoas com certo know-how, com certa experiência, com empresa, pessoa jurídica, né, pejotização, acabam assumindo funções específicas de Estado que até certo ponto se questiona se diante de uma necessidade de justificativa ou de defesa junto aos órgãos de controle, se as decisões tomadas num processo terceirizado de função estrita do poder público, por exemplo, teriam validade. E aí eu saúdo aqui a percepção, né, do Sequali, que se antecipou há quase 3 décadas, enxergou o campo dessa função gestora motivada principalmente pela auditoria, para lançar um processo formativo perene, já está na turma 34, né, se eu não me engano, 34 turmas, 33 formadas e uma em andamento, né, no campo da auditoria em sistema de saúde público e privado. E aí, mais recentemente, com essa ambiência toda, os elementos de tecnologia da informação, os elementos de telesaúde, a necessidade de uma segunda opinião, a necessidade de regular digamos assim, e requalificação das filas de espera, essa demanda crescente da regulação assistencial, o Sequali de novo parte na frente aí. A gente tem alguns poucos cursos de regulação na Universidade Aberta do SUS, que são restritos, difícil de entrar e muito concorrido. E aí o Sequali parte na frente e incrementa uma pós-graduação de 360 horas aula, mais atividades práticas, para focar uma área técnica do sistema de saúde público e privado, cuja demanda de mercado é crescente. Agora, no Ceará, por exemplo, nós tivemos mais de 95 municípios que tiveram suas equipes gestoras reformuladas completamente. Muda secretário, muda praticamente a equipe toda. E tu imagina, você de repente desfaz quem estava ali na central de regulação e começa do zero. Quem está com câncer, quem está com sofrimento, quem tem cirurgia agendada, quem tem exames de imagem, né, necessitados, de ressonância, tomografia, enfim, não vai ter tempo de esperar que uma nova equipe
demore aí 6 meses, 8 meses, um ano, até pegar na chave para poder dar conta dessa vazão. Então, é muito oportuno esse olhar que o Sequali tem para o mercado, para dar a oportunidade aos profissionais de nível superior. Você nem precisa ser necessariamente secretário, profissional de saúde. Você pode, inclusive, ser de áreas afins, né? Não é isso, Verônica? Para Isso. fazer a pós-graduação. E fazer um treinamento intensivo de um ano e meio, o Um curso, ano. um ano, em que você vai ter modular, né? Você faz uma atividade mensal e tem um campo de prática para acompanhar. Cada módulo traz um conjunto de treinamento e informações importantes para que você, ao final, esteja capaz de atuar em diversas frentes, seja no nível estadual, seja no nível municipal, seja no nível do Ministério da Saúde. Então, a atividade de regulação tem essa importância estratégica do ponto de vista da gestão pública ou privada. Então, existe campo de mercado para absorver mão de obra de pessoas devidamente treinadas, formadas e preparadas tecnicamente, tanto na iniciativa privada, tanto no sistema de saúde suplementar, como também no sistema público. E eu não posso estar sendo aqui prenunciando nada, porque eu não tenho o dom da profecia. Mas a necessidade do sistema de saúde impõe uma perspectiva da gente esperar que em breve haja concurso público para auditores, para reguladores, porque essa é uma área carente ainda do ponto de vista de carreira no SUS e na iniciativa privada. Então, sua fala, Josete, ela corrobora com o nosso pensamento. À medida que nós estamos num processo de qualificação desses profissionais aqui no estado do Ceará, essa é a nossa proposta, de qualificar reguladores para trabalhar na gestão do estado do Ceará. E aí é muito importante, você falou aí de uma gestão, de uma regulação assistencial, e ao falar dessa regulação assistencial, você traz a humanização e sanear essa fila. E aí é importante que nós percebamos o que que é sanear essa fila. Eu tenho visto, né, no caso concreto mesmo, muitos pacientes que ficam na fila porque alguém não teve a Não enxerga atenção, ele. não enxerga ele. Ele está lá na fila. Inclusive, eu fiz um estudo aqui no estado do Ceará, meu doutorado foi sobre regulação. E aí, antes a gente usava o remido, era um conceito lá do sistema, né? E o remido era exatamente aquele que ficava no limbo, que ninguém enxergava ele. E nesse sistema não é diferente. Por quê? Porque nós precisamos de reguladores, de pessoas que é suficiente o que nós temos hoje, as equipes que nós temos hoje, é suficiente a capacitação que está sendo dada a essas equipes. Então, são questões, são reflexões que a gente traz que são importantes para que nós possamos parar e identificar essa área. Então, eu vou trazer novamente a questão da política de atenção especializada. Eu desejo realmente que essa política ela funcione. Ela é uma política importante, não só na perspectiva do financiamento da saúde, haja vista que ela muda, né, valores da tabela, mas também porque ela traz uma possibilidade de vida para os pacientes, principalmente na área de oncologia, porque nós temos aí um rol de procedimentos, e esse rol de procedimentos, ele dá uma perspectiva melhor para esse paciente de oncologia, porque ele não vai ficar na fila. Ele vai fazer aqueles procedimentos, o diagnóstico, e aí ele já alcança esse tratamento, né, com a política, se a política realmente for seguida do jeito que ela está escrita. Então, é importantíssimo. E aí, nós estamos falando de regulação do acesso. E quando falamos de regulação do acesso, você falou aí do acesso e da acessibilidade. O acesso é exatamente eu agendei. Mas eu tenho acessibilidade, eu tenho como ir naquele dia, eu tenho eu tenho transporte. Então, eu tenho possibilidade de ir porque minhas questões físicas, né, elas não estão me dando essa possibilidade. Então,
são questões que o regulador ele tem que pensar. Quem trabalha na área assistencial do acesso tem que pensar, tem que imaginar essas questões, e a comunicação com esse paciente é importantíssimo. Então, dia 12 de março, eu já vou anunciar, né, um grande evento que nós vamos fazer, que é um webinário. Dia 12 de março, às 19h30, nós vamos estar com o Dr. Breno Novaes, que é o coordenador da regulação estadual, o médico Breno Novaes, ele vai estar conosco nesse webinário, falando sobre os marcos regulatórios, né, da regulação em saúde. E aí depois a gente traz a Verônica Moraes, que é a coordenadora da ADS Calma. Caucaia, trazemos aí um representante do DICEI e o Henrique Rosa, né? O profissional Henrique Rosa, ele vem também colaborar conosco, inclusive está no curso, né? Fazendo a primeira parte do curso, e ele vem moderar essa mesa, porque ele tem essa expertise da saúde indígena, e o grande norte desse webinário é exatamente isso: a equidade da regulação para os povos originários. Então, a gente traz essa grande discussão. Eu espero que todos venham participar, possam participar, né, desse evento, é um evento online, onde nós já estamos divulgando, e nós desejamos que vocês todos possam participar nessa discussão da equidade da regulação, focando nos povos originários. Obviamente que a gente tem aí várias vertentes quando a gente fala da regulação do acesso, mas aí escolhemos, né, essa questão de identificar a regulação do acesso para os povos originários, porque é um assunto bem, é um assunto que necessita, né, necessita dessa reflexão junto à sociedade e aos profissionais de saúde. Dentro do escopo do curso, terá um momento que nós vamos colaborar, né? Eu vou fazer até dobradinha com a Francimone Rolim, que atualmente é secretária de Saúde de Varzea Alegre, com passagem por várias cidades do Ceará, uma gestora de larga experiência, e a gente vai tentar colaborar com alguns temas palpitantes, né, do processo formativo. Nós temos 2 artigos publicados sobre regulação, um deles fala mais dos aspectos conceituais, normativos, e um segundo artigo, na forma de capítulo de livro, a gente vai estar oportunizando durante o módulo, trata, por exemplo, a interface com o sistema os órgãos de controle externo, a, a interface com a ouvidoria de saúde. E aí chama atenção para um detalhe que a gente precisa estar atento, que muitas vezes, a despeito de alegar o direito à saúde, as pessoas se valerem da interveniência do Ministério Público, da ouvidoria, da Defensoria Pública, ao invés de promover uma equidade do acesso, pode incorrer na promoção de um ato iníquo. Explico. Nem sempre a pessoa ou a demanda que chega via os órgãos de controle é mais urgente, é mais necessária, é mais equânime. Porque nem todo mundo, principalmente os mais pobres, não são todos os mais pobres que têm acesso fácil ao sistema judiciário brasileiro. A pobreza, de uma forma geral, padece mais para poder chegar nesses canais. E aí, esse capítulo nosso, que fala da interface da ouvidoria com a regulação, é um relato de casos de 5.000 processos no intervalo de 4 anos que a gente analisou e despachou na SMS Fortaleza, nessa perspectiva de como, muitas vezes, sob o subterfúgio de acudir à interveniência da Defensoria, do Ministério Público ou dos órgãos de controle, a pessoa se interpõe, se coloca na frente de uma situação mais crítica que estava posta para aquela demanda. Tem um caso concreto, por exemplo, tem um paciente que necessita de uma cirurgia de quadril desde 2015. Nós colocamos esse paciente desde 2015. Esse processo, como esse paciente não ajuizou a ação judicial, nós estamos em 2025, 10 anos depois, ele, um paciente jovem,
que poderia já estar com a sua vida restabelecida, ainda não conseguiu ser operado. Por quê? Porque tem sempre uma decisão judicial na frente da vaga das cirurgias poucas que tem. Então, tudo isso são questões palpitantes e que precisa ter na pessoa do processo de regulação um discernimento necessário para estar tendo esse olhar mais técnico e com mais embasamento conceitual, normativo, preparado e por aí vai. Daí eu reputo a importância desse processo formativo que o Sequad está lançando, né, que é esse MBA aí em regulação em saúde. Você falou uma questão importante da fila da judicialização, né? Então, nós temos aí duas filas. Até que ponto, né, é, existe equidade? Quando a gente tem aí duas filas, e aí essa questão que você traz, Josete, é importantíssima, né? Quem está estudando esse risco? Quem está estudando essa fila? E qual a vertente do judiciário na perspectiva de cada caso concreto, certo? Então, assim, pensando nisso, o curso de regulação, ele traz o direito à saúde, na perspectiva da judicialização, com Rômulo Nogueira, que é da Secretaria de Saúde do Estado. Nós estamos trazendo aí o Javi também, falando sobre a regulação da saúde no mundo, né? O Bruno Eloy falando de controle interno, e aí temos os contratos, as licitações, então é um curso bem recheado de conhecimento para quem deseja realmente ser um regulador na área da saúde. Trabalhar essas questões da regulação são questões bem complexas que o profissional que deseja ser regulador, ele necessita estudar e principalmente precisa estar à frente do seu tempo. Precisa ser um profissional inovador, um profissional que está em busca do conhecimento e se atualizando com relação às questões da área da saúde. E essa é a nossa proposta. E atento também aos preceitos éticos, né? Porque a função da regulação pressupõe, principalmente no serviço público de saúde, pressupõe a adoção dos critérios da administração pública, da impessoalidade, de ser imparcial, de ser justo, princípio de justiça social. Então, assim, nós temos vários processos fragmentados, né, nos municípios como um todo, processos regulatórios fragmentados. Nós temos alguns nichos de micropoder que interferem na regulação normal, habitual. Então, chega-se ao desalento de muitas vezes um gestor municipal de saúde ter menos perspectiva de conseguir agilizar o agendamento das demandas dos seus pacientes em filas de espera do que uma liderança comunitária ou uma liderança política do seu município. Tipo assim, não, a Secretaria de Saúde não resolve, vai atrás de fulano que ele vai lá e conserta a parada. Então, tudo isso pressupõe também uma formação ética do nosso aluno, para que ele não venha amanhã a incorrer em responder, inclusive, por questionamentos dos seus atos, como sendo de natureza imprópria, ou de beneficiamento de terceiros, ou de tirar vantagem ou proveito, direto ou indireto, quando você faz da regulação não uma atividade fim, mas uma atividade meio de promoção pessoal, de promoção política, de promoção de micropoder, ou até mesmo, que é o mais grave, de promoção financeira. E tem algumas situações aí, vocês já devem ter acompanhado aí, circulando no noticiário, situações em que até prisões aconteceram por desvio de conduta. E nada mais importante para quem está numa função de regulador ter o conhecimento, o treinamento, o empoderamento necessário de conteúdo teórico e prático para não cair nessas vicissitudes e, portanto, dinamizar e tornar o sistema de saúde mais robusto, mais eficaz e mais justo. Lembrar que o auditor, ele pode buscar essa formação também, vai ser bem interessante quando ele junta os dois conhecimentos, auditoria e regulação. Então, nós chegamos ao fim do nosso podcast.
sobre regulação e auditoria, né? Essas duas interfaces da saúde para melhoria da assistência à saúde. E aí a gente deixa o Josete para falar suas palavras finais, Josete. Fica à vontade. Na verdade, sim, é sempre um prazer, né, colaborar aqui com o Sequali. Eu estou na casa desde 2018, quando concluí o curso do mestrado na UES. Por sinal, essa semana nós celebramos a turma 10, a 10ª turma do mestrado em Gestão em Saúde. Então, é um grupo robusto que vem fortalecendo aqui também o corpo docente da UES. Pelo menos que me lembre, tem a Tereza Cristina, tem a Frane Júnior, tem a Fran Simones. No meu caso, nós somos então 4 egressos do MEPGES, da UES, que hoje colabora aqui em algumas frentes aqui com o processo formativo que o Sequad promove. Então é sempre um prazer e estaremos à disposição. É um prazer ter vocês aqui, viu? São profissionais de peso, né, A para começar a da... gestão da saúde do estado do Ceará. Então, agradeço, né, a todos que venham a nos assistir e que possam buscar esse conhecimento.